convido para presidir essa mesa o professor Emiliano Brumet, da UFRJ, e para compô-la os painelistas, o professor Bernardo Recupero, e a professora Esther Rizzi, da USP, e o Sérgio Fausto, da Fundação Fernando Henrique Cardoso. O título do painel é bastante específico: Crise da democracia, mudanças geopolíticas, conflituosidade sociocultural e transformações tecnológicas. Murilo, você está pegando fogo. Aqui. Fazendo às vezes aqui de recolhimento multitarefas. Bom, então sem mais delongas, vamos começar com a fala do professor Bernardo Recupero. Tá na mesa zero biscoito aqui, Murilo. Daqui é um biscoito. Hein? Água aqui na mesa. Recupera aí, Murilo, pega você. Bom dia, vocês me ouvem? Tudo bem? Tá, então, em primeiro lugar, eu queria agradecer o convite, agradecer especialmente ao professor Murilo, a professora Maria Paula, e saudar a iniciativa desse seminário, que talvez uma das grandes características, se não a maior característica, é justamente a variedade de perspectivas. Eu acho que fica bem de acordo justamente com o projeto aqui, Variedades da Democracia. Isso acho que é uma boa maneira de exercer a própria democracia. Eu aproveito também, de antemão, para pedir desculpas. Mandei ontem um resumo e, na verdade, eu não vou apresentar esse resumo. Desde que eu fui convidado para participar desse seminário, eu fiquei pensando qual poderia ser a contribuição que eu daria a ele, especialmente como alguém que trabalha, que estuda com história do pensamento político. Eu tinha pensado em fazer um mapeamento de diferentes interpretações da atual crise, mas, na verdade, agora eu vou fazer uma coisa mais limitada, até por conta do pouco tempo que a gente tem. E também vou pedir desculpas, que eu vou ler. Na verdade, eu vou tratar de uma interpretação da presente crise, se é que pode ser considerado como presente crise nessa linha, que é justamente uma das linhas institucionalistas, que é a do presidencialismo de coalizão, e aqui eu tenho até aproveitando a presença do professor Marcos André Mello, e de alguma maneira procurando aí também de um diálogo aberto, crítico. E eu intitulo então a minha apresentação A Democracia Brasileira Está Funcionando? Ponto de interrogação. Analisarei aqui uma certa interpretação institucionalista do impeachment da presidente Dilma Rousseff, identificada com a tese do presidencialismo de coalizão. Para tanto, lidarei com dois livros recentes: Operação Impeachment, de Fernando Monte, de 2023, e Por que a Democracia Brasileira Não Morreu, de Marcos André Mello e Carlos Pereira, de 2024. A perspectiva que assumirei será a da história do pensamento político brasileiro. Procurarei, assim, historicizar as interpretações,
destacando o peso que o golpe de 64 teve para o desenvolvimento de visões institucionalistas da política brasileira e chamando a atenção para formas de pensar subjacentes a ela. A análise institucionalista da crise da democracia brasileira, como as de Limonge, Melo e Pereira, curiosamente apareceram relativamente tarde em relação à eclosão dos distúrbios que têm agitado o país, que alguns datam de junho de 2013. Este é, porém, um assunto controverso. Em contraste com 1964, cujo marco da crise é o próprio golpe, atualmente há uma certa disputa em relação a quando a crise se iniciou. Há tanto autores que destacam a revolta mais ou menos espontânea que estourou em 2013, como outros que prestam atenção especialmente ao impeachment de 2016 e, finalmente, aqueles que dão importância principalmente à eleição em 2018 de um presidente de extrema-direita. Escolher um ou outro momento tem implicações na análise, ajudando mesmo a estabelecer como se focará a crise. Quanto aos dois livros que discutiremos, apesar das diferenças de análise, têm em comum não enxergarem propriamente crise no momento atual, mas desarranjos que não precisariam evoluir para a ruptura do modelo de presidencialismo de coalizão que caracterizaria a democracia brasileira. Desculpa. De forma significativa, as explicações institucionalistas ganharam impulso com 1964. Ao argumentarem a respeito das insuficiências das análises anteriores ao golpe, que enfatizavam o peso de fatores macrosociais e macroeconômicos para explicarem a política. Em reação, insistiu-se na importância de variáveis políticas, a partir das quais os conflitos ocorrem e, porventura, se resolvem. Exemplo sugestivo desse tipo de análise é a tese de Vanderlei Guilherme dos Santos, The Calculus of Conflict, Impasse in Brazilian Politics and the Crisis of 1964, defendida em 1977 na Universidade de Stanford. O trabalho, falando muito rapidamente dele, usando de maneira modificada o modelo do cientista político italiano Giovanni Sartori a respeito do pluralismo polarizado, considera que se teria produzido no governo João Goulart uma crise de paralisia decisória que conduziria ao golpe. Após o fim do autoritarismo, se difundiu durante a década de 80 uma visão bastante pessimista sobre o funcionamento da democracia no Brasil, que avaliara que ela teria dificuldade de se consolidar. Essa ainda é a perspectiva de Sérgio Abranches, que cunha o termo de presidencialismo de coalizão em 1988, durante a Assembleia Nacional Constituinte. Argumenta, levando em conta a experiência da República de 46, a primeira experiência de democracia de massa do Brasil, que o sistema político brasileiro se diferenciaria tanto do presidencialismo norte-americano como do parlamentarismo europeu, já que equivaleria a um presidencialismo no qual se teria que recorrer à realização de alianças no parlamento. No entanto, ao depender de grandes coalizões do Congresso, o presidencialismo brasileiro seria potencialmente estável. Mudando o foco, Argelina Figueiredo e Fernando Limonge, numa série de artigos reunidos em 2001 em Executivo e Legislativo na nova ordem constitucional, defenderam que o presidencialismo de coalizão brasileiro não sofreria o risco de paralisia decisória, que, segundo Santos, teria levado ao golpe de 64. Defendem que o novo sistema possuiria certos recursos que garantiriam a governabilidade, já que a distribuição de poder seria favorável ao executivo em relação ao legislativo. Tal arranjo teria sua origem no período autoritário, estabelecendo o controle da agenda pelo presidente. Mais especificamente, variáveis endógenas ao processo decisório garantiriam o funcionamento do sistema político brasileiro. Então, muito rapidamente, muito resumidamente, isso que eu estou fazendo aqui, tal interpretação progressivamente se tornou hegemônica na ciência política brasileira, contribuindo para criar uma certa visão a respeito do sistema político do país. Nessa referência, Limonge, em trabalho já de 2010, afirmou, e aí eu cito ele:
O sistema político brasileiro é um sistema democrático estável, qualquer que seja o critério que se queira adotar para mensurar a estabilidade ou a consolidação da democracia. Então, a questão que se coloca, partindo-se dos parâmetros do presidencialismo de coalizão, é como explicar o impeachment de Dilma Rousseff. Em outras palavras, se o Brasil era ou é uma democracia consolidada, o que deu errado? Também, em poucas palavras, explicações institucionalistas, como as de Limonge, Mello e Pereira, veio o impeachment de Dilma como um recurso extremo, mas não como um golpe parlamentar, como se tornou comum caracterizá-lo depois de 2016. No entanto, aparecem diferenças significativas na análise de operação impeachment e de por que a democracia brasileira não morreu, na explicação das razões que fizeram com que Dilma Rousseff fosse afastada da presidência. Limonge, ao tratar do impeachment, mantém uma interpretação puramente institucionalista, rejeitando explicações externas ao sistema político como a corrupção e a mobilização popular. Alega que, na verdade, elas não são externas ao sistema político. A corrupção sendo realizada por políticos, portanto por agentes do sistema político, a mobilização popular não sendo espontânea. Já Mello e Pereira levam em conta fatores econômicos e a corrupção na sua análise do impeachment. De forma similar à análise de certos economistas liberais, consideram que a tempestade perfeita que teria abalado a política brasileira durante o governo Dilma Rousseff seria estimulada pela crise econômica e por escândalos de corrupção. Mais especificamente, o anterior boom das commodities e a descoberta de pré-sal teriam aberto o caminho para o que foi chamado de nova matriz econômica, que traria de volta o modelo desenvolvimentista do regime militar, a caracterização deles. Tal contexto teria criado uma vastíssima rede de corrupção revelada desde 2014 pela Operação Lava Jato. Se romperia a partir daí com um acordo tácito em favor das políticas governamentais que garantiriam estabilidade monetária e inclusão social. Caracterização que não está longe do que um crítico do presidencialismo de coalizão, Marcos Nobre, citado aqui, chamou de consenso do real. Na interpretação puramente institucionalista de Limonge, o impeachment é entendido como um processo de substituição de uma coalizão que deixa de ser majoritária por uma nova aliança. No entanto, ressalta que, em condições normais, a oposição não tem força para aprovar o afastamento do presidente em exercício. O motivo, para tanto, seria bastante simples, e a explicação se resumiria no que chama de imperativo majoritário. Ou seja, eleito um presidente, ele deveria formar no Congresso uma coalizão majoritária que tornasse possível governar. No entanto, condições excepcionais, objetivos disseminados entre políticos de frear a Operação Lava Jato, teriam aberto o caminho para que o imperativo majoritário fosse rompido. Ou como resumiu o senador Romero Jucá, em conversa gravada pelo delator Sérgio Machado, seria preciso estancar a sangria provocada pela Operação Lava Jato. Dilma Rousseff não teria, porém, condições de frear os procuradores e o juiz da 13ª Vara de Curitiba. Mello e Pereira criticam o argumento de Limonge de que o impeachment foi realizado para deter a Operação Lava Jato. Segundo os autores, o principal problema da tese é que ele não prova que o governo Temer pudesse oferecer uma proteção contra a Lava Jato que Dilma já não mais conseguiria oferecer. Por outro lado, sustentam que a oposição à Lava Jato teria favorecido a coesão da coalizão do governo produzido pelo impeachment. Enxergo, em contraste, a forma que o Partido dos Trabalhadores, PT, gerenciaria o presidencialismo de coalizão como a principal razão do recurso extremo do impeachment. Se para Limonge o partido seria mais um a seguir tal modelo, de acordo com Mello e Pereira, o PT criaria problemas sérios para o presidencialismo de coalizão brasileiro.
Esses problemas já estariam presentes no primeiro governo Lula, mas se revelariam de maneira mais clara com o afastamento de Dilma. De forma significativa, para que se chegasse a tal desfecho, teriam contribuído mais os parceiros nominais do governo do que a própria oposição. Elaborando o argumento, os autores consideram que, numa situação de grande distância entre as preferências políticas do Executivo, governado pelo PT, e o Legislativo, controlado por partidos do centro e direita, o primeiro procuraria garantir apoio pelo atacado, aprovando, por exemplo, emendas parlamentares e deixando de lado o varejo de nomeações ministeriais. Já governos como os de Fernando Henrique Cardoso e Michel Temer precisariam apelar menos para esse recurso, até porque estariam mais próximos das preferências parlamentares. Em termos teóricos, recorrem à caracterização do cientista político holandês Arend Lipschutz a respeito de democracias majoritárias e associativas, para considerarem, dizem eles, que o PT tem se comportado de forma majoritária dentro do sistema híbrido. A conclusão a qual Mello e Pereira chegam é que o presidente não deveria se chocar com a preferência média do Congresso. Em outras palavras, o melhor a fazer seria renunciar a projetos de ruptura, que valeria tanto para o PT como para o populismo de extrema-direita. No último caso, Jair Bolsonaro teria sido domesticado pelo Legislativo e pelo Judiciário. Em outras palavras, os sistemas de vetos existentes na democracia brasileira poderiam tanto criar problemas para a governabilidade, como restringir a arbitrariedade do presidente. No caso do capitão reformado, Bolsonaro, teriam sido os partidos do Centrão, a quem recorreu no segundo ano de seu mandato para evitar o impeachment, que evitaram a quebra da institucionalidade. Num sentido mais abstrato, os autores recorrem a Guilherme O'Donnell para diluírem a atual crise da democracia na noção de que a democracia está permanente em crise e, ao mesmo tempo, também se aprimorando. Que é uma avaliação um pouco do que está subjacente a essas análises. Então, se dá para fazer isso nesse pouco tempo que eu tenho. Eu diria que, na verdade, pode-se perceber um conservadorismo subjacente à análise do presidencialismo de coalizão. Ela está presente de diferentes maneiras, tanto na interpretação de Limonge como na de Mello e Pereira. No caso do primeiro, ao entender o presidencialismo de coalizão como um mecanismo institucional que funciona com base na relação entre executivo e legislativo, vê distúrbios como elementos exógenos ao governo. A luta contra a corrupção, tal como mobilizada pela Operação Lava Jato, é, por exemplo, apenas mais uma arma de disputa política. O problema não estando no uso dela, mas a consequência do impeachment. Recurso extremo que, como alertar Fernando Henrique Cardoso, da mesma maneira que a bomba atômica não deveria ser utilizada. Ao analista da política, ou melhor, ao cientista político, pouco interessaria quem seriam os atores políticos e o que os motivaria, sua origem social e valores, por exemplo. Já por trás da interpretação de Mello e Pereira, é possível perceber certas preferências políticas, mais ou menos explícitas. Aquilo que teria levado ao impeachment de Dilma Rousseff seria a nova matriz econômica, que abandonaria a cautela da política econômica do primeiro mandato Lula, que seguiria a orientação econômica do governo Cardoso, produzindo uma situação de tempestade perfeita, na qual crise econômica e corrupção se encontrariam. No que se refere ao presidencialismo de coalizão, o chefe do executivo, fosse ele de centro-esquerda ou de extrema-direita, deveria se adequar às preferências do legislativo, renunciando a qualquer projeto que pudesse ser entendido como de ruptura. Nessa referência, os autores enxergam a presença de um sistema de vetos na política brasileira. Acabam, assim, elogiando a força moderadora do Centrão, que funcionaria como uma espécie de elemento estabilizador da democracia brasileira. Muito obrigado.
dia. Bom dia a todas e todos. Quase boa tarde. É um prazer estar aqui com vocês nesta manhã para discutir democracia, né? Enfim, em primeiro lugar eu queria agradecer ao Murilo e a Maria Paula pela organização desse seminário. Acho que tal como o Bernardo, é isso, né? Visões muito plurais e distintas a partir da democracia, enfim, fiquei buscando na fala do Bernardo pontos de contato, porque de fato, para contribuir no debate sobre crise da democracia, identificar quais pontos, né, em que momento a gente está falando, aproximando as reflexões. Então, agradecer, porque eu acho que esse fractal sobre este nosso momento histórico diz algo sobre a dificuldade de entendê-lo e os desafios, né, o tamanho desse desafio para esse momento histórico, dados os dados que o professor Staffan apresentou, né? Claramente, este panorama e este contexto representam, para quem vive no século XXI, vamos terminar o primeiro quarto de século ano que vem, 2025, estamos num momento desafiador para quem defende a democracia liberal, tal como nós que estamos aqui preocupados com isso. Então, obrigada pelo convite, Murilo e Maria Paula. Agradecer também meus companheiros de mesa, Bernardo, Emiliana, Sérgio, prazer em conhecê-lo. O único que eu não conhecia da mesa era o professor Sérgio, um prazer. Agradecer a presença do professor Staffan. Eu ia agradecer, mas eles estão poucos aqui, eu ia agradecer a presença dos estudantes chilenos. Um dos objetos de estudo do projeto coordenado pelo professor Murilo é o processo político chileno, as constituintes chilenas, e hoje a gente está contando com alguns estudantes que estão vindo do Chile e estão assistindo o seminário, então dá as boas-vindas. Murilo, na sua apresentação você disse que nosso projeto exclui os limites intrínsecos à democracia. Você disse isso e falou, tal como desigualdade econômica e o impacto na desigualdade política, isso é um limite intrínseco à democracia, tal como ela foi desenhada, essa democracia liberal. Eu vou te desobedecer. Não estou sendo mal interpretado. Eu vou desobedecer a orientação clara do coordenador do projeto de pesquisa, que não pode discutir os limites intrínsecos, e vou trazer dois autores, que são dois teóricos críticos, né? Enfim, a Nancy Fraser e o Klaus Hoff, que olham dessa perspectiva, né? Eu poderia trazer o Streck, mas eu tenho menos leitura. O professor André traz um pouco, enfim, faz discussão, André, o Cícero, fazem a discussão também a partir do Streck, mas eu vou ficar com a Nancy Fraser e com o Klaus Hoff. Nancy Fraser em dupla com a Rael Yeg, no livro especificamente, Capitalismo em Debate, uma conversa na teoria crítica, e o texto do Klaus Hoff, que, enfim, é referência para essa reflexão, trazê-los, né, para a realidade brasileira do século XXI. A Nancy Fraser, no século XXI, escreve no século XXI, Capitalismo em Debate, de 2018. E o Klaus Hoff é de 1983, aquele período que o Staffan estava mostrando de ascensão das democracias liberais, né? Enfim, aquele pico em 1970. O Klaus Hoff vai escrever um texto chamado A Democracia Partidária Competitiva e o Welfare State Keynesianos, Fatores de Estabilidade e de Desorganização. Então ele faz essa análise em 1983, aí no auge do que a gente estava conhecendo. Conhecendo como realização de democracias liberais, né? A dupla Fraser e Yeg, em 2018, dizem precisamos voltar a falar de capitalismo, né? Elas dizem que, elas fazem um levantamento bibliográfico dizendo quanto o termo capitalismo, como objeto da teoria crítica, para de ser mencionado. Elas falam, precisamos voltar a falar sobre capitalismo e vamos voltar o beabá, tal como apresentado por Marx. Então, propriedade privada dos meios de produção, trabalho assalariado e mercado de trabalho, acumulação de capital e, enfim, concentração de renda, mercado onipresente nas relações sociais. Capitalismo, enfim, uma apresentação clássica do capitalismo, a qual acrescentamos quatro outros elementos. Então, pegam a descrição do que é esse modo de produção, elas chamam de ordem social institucionalizada, elas alteram um pouquinho essa concepção de que o capitalismo seria um modo de produção, elas dizem que é uma forma de organização social, uma ordem social institucionalizada, e elas dizem,
para atualizar o diagnóstico do capitalismo, a gente decidiu apresentar 4 cisões, que são 4 cisões típicas do capitalismo. Acho que é importante dizer que Nancy Fraser e Rahel Yegg estão atualizando este diagnóstico para um tipo específico de capitalismo, que é o neoliberalismo progressista. Elas estão construindo um certo aparato crítico para entender este momento histórico, esta fase do capitalismo, que é o neoliberalismo progressista, tal como elas definem. Eu não vou entrar nos conceitos todos, enfim, é um livro muito interessante, recomendo a leitura, mas eu vou ficar só nesses 4 elementos que elas acrescentam e em um deles especificamente. Vamos dizer, Rahel Yegg e Fraser, que este capitalismo, ele cria e ele apresenta como novidade 4 cisões de elementos que antes estavam juntos na vida social, ou não tão distintos. O elemento exploração do trabalho e expropriação do trabalho, sendo exploração do trabalho mediado pelo trabalho remunerado, assalariado, regulado, expropriação do trabalho, formas violentas de apropriação do trabalho, esfera produtiva e esfera reprodutiva. Em outras formas de organização social, essa cisão do que é trabalho produtivo, remunerado, reconhecido como trabalho, e o resto do trabalho, que é o trabalho de reprodução da vida, alimentação, cuidado de filhos, cuidado de idosos, enfim, não é reconhecido como trabalho. Essa cisão não existia em outros momentos históricos e ela se apresenta como cisão. O que é natural não humano e o que é humano, produto humano, uma nova cisão, e o natural não humano a ser preservado, e enfim, e elas vão fazer uma análise da crise climática. E o 4º elemento, a 4ª cisão que ela apresenta, que tem relação direta com o tema aqui do nosso dia, que é a crise da democracia, a cisão entre economia e política. Para essa dupla, Yegg e Fraser, em outros momentos históricos, ter poder econômico é quase sinônimo de ter poder político, né? Em outras formas de organização social, quem define, né, enfim, aristocracias, monarquias, enfim, quem define os rumos políticos de uma dada organização social é quem tem poder econômico. No capitalismo e na democracia e na narrativa legitimadora da democracia liberal, se cria, e com o advento do sufrágio universal e não sufrágio censitário, né, que vigorou, enfim, por muitos séculos, mas com o advento do sufrágio universal e com a promessa de que cada pessoa tem um voto e todos podemos participar de uma ordem política igualmente, a palavra igualmente é importante, cria-se uma promessa ou uma afirmação de que todos somos iguais na esfera política, embora desiguais economicamente. Então, a promessa, a cisão, e essa promessa, ela cria-se contemporaneamente ao capitalismo, que é um sistema, é uma ordem social concentradora. Então, vejam que, em paralelo, né, você aumenta a desigualdade econômica e, de alguma forma, tem uma promessa embutida nessa cisão de que, de alguma forma, a dinâmica política estava preservada do poder econômico. Então, essa cisão, e ela vai dizer, e Rahel Yegg e Fraser dizem que nessas cisões do capitalismo há espaço para disputa simbólica e luta política. Nessas 4 cisões há um lugar de disputa simbólica e de luta política, e, portanto, a promessa não cumprida da democracia, né, a promessa de que todos somos iguais num regime democrático e que todos temos um potencial de participar, ela não se cumpre. Pois bem, aí tem uma luta de fronteira, mas há um tensionamento com a realidade, porque é uma promessa simbólica não cumprida. O discurso legitimador da democracia não se cumpre. Fecho Fraser e Yegg e passo para o Klausoff rapidamente. O texto do Klausoff, de 1983, vai dizer que ele começa num parágrafo de abertura do texto, muito parecido com a abertura do texto do Streck, Tempo Comprado, dizendo que inúmeros teóricos liberais e marxistas disseram que democracia e capitalismo não poderiam conviver, e o século XX prova que eles estavam errados. E o Klausoff vai tentar analisar o que é essa convivência de capitalismo e democracia. Diz Klausoff, um específico tipo de capitalismo, que é o capitalismo de bem-estar social, o capitalismo em que a limitação do seu impulso
de mercado e garantia de direitos sociais, e um certo específico modelo de democracia, que é a democracia partidária competitiva, que incorpora na dinâmica partidária e na disputa política elementos de mercado. Os candidatos e os partidos se apresentam no mercado político como se produtos fossem a serem comprados. Esta combinação é a combinação que dá certo, né? A democracia partidária competitiva e o welfare state keynesiano, e talvez aí uma hipótese do aumento das democracias liberais na década 70 e seguinte, e talvez na década de 90 uma inflexão neoliberal, talvez pensando nos resultados dessa democracia, fazendo a ponte com a apresentação do professor Staffan. O que vai dizer o Clausewitz? A democracia partidária competitiva aproxima os produtos, partidos e candidatos do centro do espectro político. E aqui fazendo uma ponte com a fala do Bernardo, também o presidencialismo de coalizão, né? Essa disputa pelo centro do espectro político torna os partidos menos distintos, né? E o que a gente vê quando a gente ouve o termo polarização é uma rejeição desse centro, né? É uma rejeição do centro do espectro político. Vai dizer o Clausewitz, o centro do espectro político e a aproximação política dos candidatos em disputa e a dinâmica eleitoral com a alternância de poder que parece ser uma farsa, né? Em algum lugar só há nuances de modificação no cenário político, né? Quando você está disputando o centro, os partidos se aproximam, os candidatos se aproximam e as mudanças não são tão efetivas. Então, há um certo desencantamento diante da grande promessa, que é a promessa da realização democrática, de poder fazer mudanças, de participar do poder político. O que acontece na realidade social das vidas dos países são mudanças de nuance. Isso gera um desencantamento e uma perda simbólica deste valor democrático. Se nada muda, tanto faz, né? Se é mentira, é uma farsa, é suja a política, é corrupta, não faz diferença, a vida não entrega resultados para a vida da pessoa. Então, esta forma de democracia partidária competitiva joga água num certo desencantamento e num antissistema, num sentimento antissistema que faz com que perdamos a luta, a disputa hegemônica gramsciana, se eu quiser fazer aqui uma referência ao meu colega de mesa, a disputa hegemônica sobre o valor positivo dessa democracia. Eu não sei quantos minutos eu tenho, quem está controlando o meu tempo? 7 minutos. 7 minutos, beleza. Acho que dá para fechar com isso. Então, a partir desse repertório, né, Fraser, Yeg, Ioffe, trazer um pouco uma discussão sobre uma reflexão de quem participa, né, de quem é a gente, uma formulação ainda incipiente de identidades políticas em disputa, né? Acho que muitas vezes a gente organiza o espectro político em distintas identidades políticas. Essas identidades nos ajudam a buscar alianças, a saber quem está do nosso lado da trincheira, né? Nessa trincheira de disputa sobre defesa das instituições, defesa da democracia liberal, enfim. E muitas vezes eu identifico e, enfim, compartilho com grupos essa percepção de que há identidades políticas misturadas, né? Então, e há várias combinações de identidades políticas. Me chama a atenção a definição de populismo que o Staffan usou, mas enfim, já chego no populismo. Se a gente puder, para tentar organizar esse panorama de identidades políticas, uma pessoa ela pode ser... eu organizei 5 binômios de identidades políticas que podem ser combinados e que não necessariamente vêm sempre juntos, iguais aos meus, né? Então, que lados eu escolho desses binômios são variáveis e tem que olhar bem se quem está do meu lado na trincheira segue os mesmos binômios, né? Se a gente está chegando em acordo nessas disputas, e acho que tem um importante lugar da disputa sobre a defesa da democracia, a defesa das instituições. Então, uma pessoa pode ser conservadora ou progressista quanto aos costumes, né? Então, de alguma forma, aquelas pessoas que defendem direitos das mulheres, direitos da população LGBTQIA+, direitos das populações indígenas,
ações afirmativas para equalização das posições de raça na sociedade, étnico-racial na sociedade brasileira, enfim, uma pessoa pode ser conservadora ou progressista nos costumes e em identidades políticas em geral, né? Ou identidades, não identidades políticas, mas em pautas que dizem respeito a identidades pessoais. A pessoa pode ter uma posição liberal, e é essa palavra, ou de esquerda, 5 agora? Ou de esquerda, no que diz respeito ao qual é o papel do Estado na transformação das desigualdades sociais e na garantia de direitos. Então, pessoas que defendem o Estado social, que defendem que o Estado deve sim agir para diminuir desigualdades, aumentar imposto de renda sobre, enfim, para ficar com a pauta de ontem, fazer uma mudança, uma reforma tributária que seja mais progressista e que com esse dinheiro, com esses recursos, consiga induzir mudanças na estrutura de renda brasileira, enfim. Essa é uma pessoa de esquerda, a gente pode chamar de esquerda, é uma posição tentativa aqui, ou liberal, que acha que o Estado tem que ter menos papel nessa redução dessas desigualdades, não deve intervir tanto na transformação da realidade econômica de um país. Uma terceira identidade política, e essa nos interessa, especialmente na mesa de hoje, é uma identidade política pró-institucionalidade, que aposta nas instituições, ainda que imperfeitas, ainda que busque aprimoramentos, mas que aposta que separação de poderes, garantias de liberdades públicas são proteção contra arbitrariedade e contra abuso no exercício de poder. Então, não dá para jogar fora o bebê com a água do banho, precisamos apostar nas instituições de seu aperfeiçoamento, ou pessoas que, de tão desencantadas, e aí a gente precisa olhar para essas, e acho que o Klaus Hoff e a Nancy Fraser dão pistas, por que tão desencantadas, apostam num caminho populista de sistema em que líderes carismáticos, eventualmente, passando por cima de instituições e contra instituições, e o discurso do Trump e o discurso do Bolsonaro, esses discursos são muito eloquentes, no passar por cima. O Trump chegou a dizer que vai destruir o Estado profundo, enfim, essa destruição do sistema, apostando que ele pode garantir alguma outra realização, e que não precisamos, não precisamos da proteção às nossas liberdades públicas. Então, eu chamo isso de populismo, Então acho que tem aí uma discussão qual que é o conceito de populismo. Eu caracterizo isso como populismo antissistema. Há uma quarta, menos caracterizada, que é qual o papel do Estado na mudança dos costumes. Então, a gente pode caracterizar aqui de novo republicano liberal, quanto o Estado deve promover progressismo, Se a gente pegar outra identidade, igualdade de gênero, direitos LGBTQIA+, o quanto o Estado deve ser indutor dessa mudança na sociedade. Então, uma posição mais republicana diz que o Estado deve ser indutor dessas mudanças. E, por fim, uma última necessidade de limitar a ação do Estado, muito relacionada com pró-institucionalidade. Há um valor em si em limitar o exercício do poder. Então, uma posição liberal versus os fins justificam os meios. Não sei vocês, mas essas posições elas se misturam muito, e eu, desde que, enfim, ficou muito clara para mim, desde que na minha trajetória de pesquisa ficou claro essa intuição, o professor Cícero começou a falar dele, dizendo que na apresentação do Staffan, os números mostram o que a nossa intuição diz, que estamos num momento de declínio, decréscimo, risco para uma certa institucionalidade democrática liberal. Desde que isso ficou muito claro, enfim, organizando esses binômios de identidade política, eu passei a ficar muito atenta a discursos antissistema, populistas, estou terminando um minuto, que os fins justificam os meios, de parcelas de pessoas e intelectuais que eu julgava próximos do meu espectro político e do meu lado da trincheira, Acho que está em jogo, enfim, o que eu queria trazer um pouco nessa fala é que há uma disputa simbólica em curso, Enfim, e é uma disputa simbólica e não só simbólica, Acho que tem uma disputa de uma defesa da democracia e das instituições, mas
pegando o gancho do Clausewitz e olhando as datas dos números do Staffan, há que se pensar se não é mesmo a democracia partidária competitiva e o welfare state keynesiano que andam juntos, né? Que quando o neoliberalismo e quando o Estado se transforma para um Estado que se abstém de intervir na economia, que se abstém de promover direitos sociais e recua de um certo papel de promotor de mudanças sociais e de promotor de igualdades, ele perde legitimidade, né? Então, este centro do espectro político em que há um pensamento hegemônico pró-austeridade liberal, se este resultado desta forma de organização política não está jogando água no moinho do antissistema, né? Se o resultado, ou seja, se o resultado dessa nossa organização política também não tem a ver com isso. Estamos juntos aí nessa disputa simbólica e prática neste momento histórico. Obrigada. Obrigado, Esther. O professor Sérgio Fausto me comunicou que ele quer fazer um comentário sobre as falas anteriores, né? Bom, antes de mais nada, vou agradecer em nome do Murilo e da Maria Paula aqui o convite, o agradecimento se estende aos membros da mesa e a todos aqui presentes. Eu quando vi os resumos, e o Bernardo ele lançou ali uma manobra diversionista, ele soltou um resumo que não era um resumo, que ele ia falar de outra coisa. Eu falei, brincando com você, eu falei, não faz sentido eu fazer uma outra apresentação, porque eu notei isso que a Esther mencionou aqui. São perspectivas, digamos, com alguns pontos de contato, mas não vários, né? Então eu falei, bom, deixa eu ver se eu faço uma contribuição aqui mais geral, que procura dialogar com o que vocês disseram e procura dialogar com as posições que nos precederam. Eu não preparei nada organizadamente, então pode ter um caráter um pouco anárquico as observações que eu vou fazer, mas talvez elas sejam interessantes. Eu começo fazendo o seguinte comentário, nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Eu vou ser aqui sincero, eu acho a perspectiva institucionalista, tal como amigos meus queridos, tem um aqui, o Marcos, o Limonge, outro exemplar brilhante dessa escola. Eu acho extraordinariamente limitado. Eu acho que tem muito pouca sociologia, não tem sociedade, não tem atores sociais. Eu não li o livro do Limonge, eu confesso aqui, Fernando, se você estiver em algum momento registrando aqui, peço desculpas por fazer um comentário assim, tão irresponsável, porque eu não li. Mas a ideia é que você pode endogeneizar o sistema político, também os fenômenos, são fenômenos, digamos, as manifestações de rua, etc., me parece uma coisa que não tem, vou ser franco, não tem pé nem cabeça, né? É tão distante do que, inclusive, do que qualquer cidadão comum percebe intuitivamente, que há algo de errado. Eu acho que todo intelectual deve ter isso. É claro que você não precisa, quando você faz alguma coisa que é muito contra-intuitiva, há uma hipótese, digamos, de 2% que você seja um gênio. Mas 98% das vezes, tome cuidado, né? Quando a tua percepção é uma percepção muito diferente da percepção do conjunto das pessoas informadas. Eu não estou dizendo nem das pessoas que não são informadas, né? Mesmo a análise institucional, meu Deus do céu, precisa olhar não apenas o funcionamento do sistema político estricto senso, mas precisa incorporar a dimensão do Estado, da norma e também do Estado como um ator que opera. E Jano foi citado aqui. Jano não era um institucionalista nesse sentido. Jano tem, na fase final da vida dele, uma análise muito interessante sobre Estado, Direito e Política, em que ele nota o seguinte fenômeno que ele chama das zonas marrons. Ele diz, olha, o Estado soberano, the rule of law, não é nem um Estado democrático necessariamente, ele tem uma presença muito desigual nos territórios dos países da América Latina, né? Quando você tem territórios do país que são dominados por forças paraestatais que impõem o seu mando pela força, muito bem, você dizer que o sistema político está funcionando em equilíbrio,
eu confesso que tenho uma dificuldade de entender qual é o alcance dessa afirmação. Nós não estamos falando de crise da democracia, eu vou começar pelo Brasil. Né? Por exemplo, eu acho que é muito importante recuperar a perspectiva global. Acho muito etérea e reducionista a ideia de que você pode compreender o que aconteceu no mundo dos últimos 50 anos como digamos, uma crise provocada pela ascensão de uma manifestação ideológica neoliberal. Né? Acho que de um extraordinário reducionismo, isso vou tentar explicar por quê. Mas, voltando aqui, acho que um livro, se é para mencionar um livro aqui, que esse me pareceu um livro muito interessante, é o livro da mulher do Fernando, da Angela Alonso, que é 13, a política de ruas em Lula e Dilma. Então, ela procura analisar mudanças na esfera distributiva, do ponto de vista material e simbólico, né? Na esfera moral privada, todo o tema dos valores cristãos e da família tradicional, né? E da moral pública, o tema da corrupção como arenas de disputa entre atores sociais que muitas vezes não estavam no jogo político até ali. Não estavam, você não percebe isso se você olha apenas os atores políticos institucionalizados. E aqui um comentário também de modo análico. Não dá para entender o que aconteceu no mundo e no que acontece na crise da democracia, senão nós entendemos que entrou uma nova tecnologia. Tá certo? E que ela não é diretamente um produto da desregulação neoliberal. Tem uma mudança, para ser mais claro, uma mudança enorme das forças produtivas, de como é que elas se organizam. Né? Qual é o problema desse tipo de crítica? O tipo de crítica ele enseja a ideia de que é possível você voltar a um padrão anterior de regulação. Não pode. Eu lamento, eu gostaria de ter nascido... nós não estamos vivendo um mundo bacana. Mas é ilusão imaginar que você gira a história e volta a ter sociedades que só existiam na Europa, estruturada em classes, que tem sindicatos ligados aos partidos, aí o sistema político é muito mais inteligível, aí você pode falar de uma conexão representativa forte. Isso existiu na Europa num determinado momento, e aí você tem toda a razão, o Klaushoff tem razão. Os pressupostos econômicos e sociais daquele foram erodidos, é muito difícil de recompô-los. Né? Então, o que eu acho que é importante aqui? É importante, para entender a crise da democracia, não olhar a dinâmica endógena dos sistemas políticos. Se quer fazer análise institucional, eu acho que, eu não conheço o trabalho de vocês aqui, assim, mas eu acho rica a perspectiva, aí sim, o Estado, o Direito e a política. Isso eu acho que é uma perspectiva interessante, rica e histórico-institucional. Né? E Marx tem todas as condições de fazer isso, quer dizer, incorporou o tema do judiciário forte, mas não reviu Marx. Houve uma mudança extraordinária no padrão de funcionamento do STF. Não é mais o mesmo sistema quando isso acontece. Não é. Não é. Quem poderia imaginar que o STF abriria câmaras de negociação entre indígenas e o agronegócio, né? Abdicando a sua função de controle de constitucionalidade. Tá certo? Não é um parlamento aqui. Então tem algo de muito estranho acontecendo. Isso vai quebrando a legitimidade do sistema, a legitimidade social do sistema. A crise de legitimidade social do sistema daí continua. Certo? Numa sociedade que é muito desigual, que tem uma perspectiva de ascensão social que foi truncada, e é uma sociedade hiperconectada. Né? O Bolsonaro provavelmente se estrepou nessa história toda. Né? Nossa sorte é que o Bolsonaro era tosco. Né? Mas quando você vê uma figura como o Pablo Marçal, você diz, a questão do ponto de vista sociológico está presente aqui, não nos iludamos. Devo estar nos minutos finais do meu anárquico comentário. Nem na metade. Não, também a ideia é provocar. Quando você toma a perspectiva global, e acho que tem que trazer, digamos, as formas de regulação do capitalismo para dentro da história, né? E para dentro da conversa. Quer dizer, não dá para pensar democracia
fora de qual é o sistema social e econômico na qual ela se insere. Tem limites à autonomia do sistema político. Parece uma coisa mais ou menos óbvia, né? Agora, as transformações que ocorreram nos últimos 40, 50 anos, e aí o fenômeno da globalização é fundamental, mas é preciso entender a globalização nas suas várias dimensões. Ele tem uma dimensão produtiva, ele tem uma dimensão financeira, ele tem uma dimensão demográfica enorme. Tese central do livro do Yashamon, não o Identity Trap, o anterior, que é The Great Experiment. Né? O que ele chama a pessoa para um fenômeno fundamental. A democracia floresceu na Europa, no pós-guerra, em sociedades que eram, do ponto de vista étnico-religioso, extraordinariamente homogêneas. Isto vale para os Estados Unidos também. Os Estados Unidos adotam, em 1924, uma legislação que praticamente estanca o fluxo migratório. Isso só vai mudar, uma história interessantíssima, em 65, com efeitos mais para frente. Ora, é inteiramente diferente você lidar com sociedades, são sociedades homogêneas, né? A Suécia, do nosso querido, eram as sociedades, países homogêneos, de religião luterana, os cristãos, luteranos, brancos, ocidentais. É uma coisa completamente diferente você lidar com o sistema político, com a sociedade, com essa composição, do que é agora. Agora 20% da população sueca não tem origem, né? E houve uma incorporação de novos membros naquela comunidade política e tem que haver com o processo de aumento dos fluxos migratórios. Os Estados Unidos é a mesma coisa. Os Estados Unidos é a mesma coisa, né? Então, quando a gente vai discutir o padrão de regulação do sistema, tem que incorporar essas variáveis demográficas, as variáveis de circulação de ideias, que não são estritamente determinadas pelo processo econômico. Tem um ressurgimento das religiões. Quem é que poderia imaginar que, ao contrário do que o Weber dizia, não haveria uma secularização progressiva da sociedade? Houve na Europa, em alguma medida, mas com a entrada de uma imigração que vem do Oriente Médio, o componente religioso apareceu ali dentro. Os Estados Unidos é uma história completamente diferente. A nossa história brasileira aqui é extraordinariamente diferente. E esse fenômeno não pode ser captado quando a gente fala de regulação do capitalismo global. Haveria que construir muitas mediações, né? Tem uma mediação possível, apenas uma hipótese. Em algumas democracias ocidentais, em que você começa a ver uma espécie de esmaecimento das disputas distributivas, tá certo? Os temas morais e culturais começam a aflorar. Agora, isso tem muito a ver com processos de transformação de sociedades liberal-democráticas no norte, né? Que é a revolução do feminismo, né? Em que o pessoal passa a ser político. Tá? Como é que você enquadra isso, todos esses fenômenos, dentro de uma categoria que é uma categoria que se refere a uma certa forma de organização do sistema econômico? Pode dizer, mas é da ordem social, né? Você consegue derivar da lógica de funcionamento do capitalismo o ressurgimento da fé religiosa como um elemento de mobilização e constituição de atores políticos? Enfim, termino aqui dizendo o seguinte, quer dizer, acho que esses esforços de convergência, de perspectivas, eles são muito importantes. Acho que cada vez mais é fundamental construir conhecimento de maneira coletiva. E vejo que tem uma coordenação. Foi aqui, em boa hora, como a Academia é um espaço de democracia, foi aqui não apenas corroída, mas uma tentativa de ruptura desse comando. Mas eu acho que isso criar uma plataforma muito interessante, né? E oxalá isso seja um esforço de longo prazo. Nós vivemos num mundo, tem uma boa expressão em inglês, agora dela, I didn't sign up for this. Eu não queria estar vivendo nesse mundo, mas enfim,
tomei essa deliberação. É um mundo extraordinariamente difícil, complicado de prever, que esforço interdisciplinar é absolutamente chave e que tem que ter muita conversa, porque as coisas mudam e mudam muito rapidamente. É isso. Obrigado. Com a segurança alimentar das pessoas será respeitado, pelo visto, né? Conseguimos ganhar todo o tempo necessário e vamos terminar dentro da hora. Com a fala do professor Sérgio Fausto, aconteceu algo que eu não estava esperando, porque eu li aqui na programação que o super organizado Murilo distribuiu, que tocaria a mim, enquanto mediador, fazer um comentário sobre a fala dos painelistas. Não só o professor Sérgio alocou assim o comentário, como me contemplou 110% no seu comentário, o que me poupa praticamente qualquer esforço. Eu quero só dizer que eu me sinto muito, muito, muito contemplado pelas suas observações. Acho que há uma dimensão sociológica, que precisa ser incorporada aí, e acho que existe, muito claramente na sua fala, claro, um esforço de tentar pensar a inserção do Brasil num fenômeno que é global, mas jamais, em nenhuma hipótese, deixar de considerar as especificidades do caso brasileiro. O professor mencionou uma delas, a ascensão desse componente religioso, é alguma coisa muito evidente. Me ocorria, enquanto o professor falava, uma profunda transformação do mundo rural. Um elemento que não pode ser desconsiderado, um elemento de ordem estrutural, um elemento que tem um peso tanto econômico quanto sociológico, que é fundamental para explicar a dinâmica política no Brasil hoje. O mundo rural no Brasil se transformou. E ele é uma força política indiscutível hoje. Então, acho que tem dois pontos aí. Eu acho que precisa ser feita uma crítica a essa perspectiva institucionalista, e acho que precisa ser sempre colocado como uma urgência, essa chamada que o professor fez a pensar, bom, pessoas informadas ouvindo esse debate aqui, diriam que nós estamos falando de alguma coisa que lhes toca, de alguma coisa que é real. Eu acho que esse é um alerta que tem que estar sempre muito claro na nossa mente. Então eu pessoalmente sinto que a sua fala trouxe uma dimensão substantiva que me parecia estar ausente até aqui, e uma dimensão estrutural e sociológica que eu também sentia bastante falta. Então, aproveitando esse comentário, eu queria fazer uma provocação, aproveitando a presença do professor Bernardo Recupero, que fez uma historicização, sei que o professor Bernardo é uma referência no pensamento político brasileiro, e ele, a partir do professor Vanderlei Guilherme em diante, mostra que pouco a pouco vai se hegemonizando uma perspectiva que foi chamada aqui de institucionalista. Eu queria, enfim, aproveitar o seu conhecimento do pensamento político brasileiro para falar um pouco sobre outras perspectivas rivais dessas no pensamento político brasileiro, para a gente pensar, fora dessa corrente que o professor chamou de institucionalista, que começa com Vanderlei Guilherme Santos. Que outras referências interessantes, não institucionalistas ou rivais a essas dentro do institucionalismo, poderiam ser mobilizadas para pensar a crise? Começa comigo. Tá. O que eu pensei em fazer é mais uma provocação, e uma provocação no sentido de pensar que a resposta institucionalista 64, ao meu ver, faz sentido. Faz sentido, e, sei lá, pensar o próprio Vanderlei Guilherme dos Santos, um exemplo disso, alguém que tinha escrito, bastante jovem, um livro, um livrinho, lá naqueles cadernos do povo brasileiro, Quem Dará o Golpe no Brasil. Ele começa, justamente, acho que são as primeiras linhas da tese dele, dizendo, esse trabalho é para quem precisa rever suas visões. E justamente chamando a atenção, que o que ele chama de paradigma dominante nas ciências sociais brasileiras seriam incapazes de perceber a importância, de variáveis políticas. O que eu estou sugerindo, no sentido provocativo, e a graça é justamente a provocação, não sei até que ponto a gente chegou quase na posição inversa, pensando a ciência política, que é de onde eu estou falando, como se diz hoje em dia,
A perspectiva institucionalista, em especial identificada com o presidencialismo de coalizão, que tem variações, eu não sou, na verdade, especialista aqui, né? Acho que tem gente que conhece muito melhor do que eu, passou a ser amplamente dominante, né? E eu acho que há problemas justamente em perceber algo mais amplo. Pensar em interpretações alternativas, que é o que você me pede, tá? Eu também, na verdade, faço, não é algo que eu conheça bem, nós agora somos todos especialistas, né? Eu falo mais até de curioso, lendo a literatura recente e de alguma maneira até interessado talvez em entender melhor essa literatura recente. Perspectivas variadas. Talvez a perspectiva oposta, na outra linha, seria a do André Singer, que de alguma maneira está reivindicando, né, até uma tradição anterior. Uma outra perspectiva que acho interessante, e principalmente no sentido crítico, traz dimensões bastante sugestivas, é do Marcos Nobre, né, que até o professor Murilo citou aqui. No caso e aí eu acho que talvez, eu vou pensar talvez comparativamente o André Singer e o Marcos Nobre, que eu acho que tem pontos de contato, mais diferenças, e mais do que isso, como de alguma maneira talvez a gente não consiga pensar para além até do institucionalismo em alguma medida. É interessante, né? Uma observação, acho que o Marcos Nobre faz, né, lembrando, né, um comentário estamos aqui com o Sérgio Fausto, né, que é do Instituto Fernando Henrique Cardoso, do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, sociólogo, né, Fernando Henrique Cardoso, justamente pensando a disputa PSDB-PT, né, que marcou, né, a política brasileira nos anos 90, 2000, no sentido que essa disputa, em boa medida, se dava em torno de quem vai liderar o atraso, né? E aí também é muito sugestivo, né, pensar como, se a gente for levar em conta tanto a análise do Marcos Nobre como do André Singer, o PMDB, o que o Marcos Nobre chama de PMDBismo, tem um papel decisivo. No caso, né, do Marcos Nobre, quase como uma cultura política que transcende, né, o partido que criou ele, o MDB, o PMDB, ou quase como uma expressão da ideologia morna da transição brasileira. No caso do André Singer, especialmente como a face, né, do que ele chama do partido do interior no último ciclo democrático brasileiro, que talvez, sei lá, a partir das eleições presidenciais de 1989. Mas agora o interessante é que mesmo que os dois tenham essa centralidade, né, do PMDB, a maneira que eles vão interpretar talvez essa questão, que nós, o Fernando Henrique Cardoso, como arguto analista, né, da política, percebeu, se dá de maneira muito diferente. No fundo, né, o que o Marcos Nobre sugere é que, na verdade, né, tanto, né, PT como PSDB se comportaria como síndicos do condomínio, né? Ou seja, o que é dominante é realmente o PMDBismo, né, como uma espécie de, sei lá, ideia geral, né, que bloqueia a transformação da visão dele. Na visão do André Singer, que é uma visão que reivindica-se classista, né, de alguma maneira busca elementos mais estruturais, né, no fundo, né, o PSDB poderia ser identificado com o que ele chama de partido da classe média, o partido dos ricos, enquanto que o PT seria o Partido Popular, o partido dos pobres. E, no fundo, eles precisariam do apoio do PMDB, o partido do interior, né, pensando esse como os partidos reais brasileiros, né, na história brasileira, pelo menos desde a República de 46, né, para, de alguma maneira, levarem à frente, né, seu programa. Ou seja, a direção estaria, né,
dois partidos, né? Ou seja, né, no fundo, né, a análise do Marcos Nobre acaba caminhando para o que ele chamou no outro livro, né, antes, né, desse Limites da Democracia, justamente do imobilismo em movimento, enquanto que o André Singer fala em reformismo fraco. O que eu acho sugestivo é que as duas coisas são próximas, mas um está destacando o imobilismo, e o outro pensa a mudança. O que eu diria é que, no fundo, a análise do Marcos Nobre ainda é uma análise que está dando muito... O sistema político é o problema, mas é o sistema político que de alguma maneira, bloqueia a transformação. No caso do André Singer, ele pensa que, no fundo, é a forma que a luta de classes se expressa no Brasil, nessas discussões dos partidos, e organiza a luta de classes. Tá, eu confesso que eu me identifico com essa postura, mas também não é simples, né, lidar com ela. E se a gente for pensar o que está acontecendo depois, né, que essa disputa política se deu entre PT e PSDB, que é a seção da extrema-direita, né, a coisa fica mais complicada. Em alguma medida, então, a extrema-direita ocupa, né, o que era o espaço, né, eu diria, no fundo, no centro, né, brasileiro, mas isso muda também o próprio jogo. Eu não sei, aí também, na verdade, mais do que respostas, né, no fundo, aí pensando nesse momento, eu tenho mais indagações e talvez a graça, né, seja justamente a gente pensar, né, como um momento de crise, né, isso o Cícero sugeriu, que é um momento privilegiado, né, até no sentido do impasse, né. Então, a gente pode até pensar o que foi essa experiência até aqui e pensar perspectivas, né? Lógico, como disse o Sérgio Fausto, está longe de ser animador, como que a gente vive. Pelo menos, por outro lado, há uma perspectiva de mudança, de transformação, que não eram, por exemplo, a minha experiência, sei lá, acho que era mais jovem que eu, mas crescendo nos anos 90, né, no fundo, aquela ideia de que as coisas estavam do jeito que estavam mesmo. Então, desculpa se eu me estendi, não era muito obrigado. Muito obrigado pela sua resposta. Muito obrigado mesmo. O público tem perguntas? Não? Posso fazer? A Esther fez as anotações aqui. 5 Ótimo. segundos, bem rapidinho. Então, vou aqui nesse. Bom, eu não me direcionaram nenhuma pergunta, mas críticas, né? Então eu vou... não vou tentar responder, enfim, acho que ouvindo o Sérgio falar, fiquei pensando que, enfim, basicamente a sua provocação é que o meu nível de análise não é interessante, né? Enfim, então... Eu lembrei do Kirchheimer, que é o autor que eu estudei durante o mestrado, que escreveu um livro que é Pena e Estrutura Social, que é, enfim, uma referência da criminologia crítica, e diziam para ele que, enfim, que os dados estavam ruins. É uma questão de escala de análise. Eu, pessoalmente, acho um lugar de análise desses dois autores que eu articulei bastante interessante, até porque... E poderia ter trazido a análise mais para perto do Brasil ou para o Chile, né? O caso, enfim, estamos escrevendo para o livro organizado pelo Murilo uma comparação entre Brasil de 2013 e Chile de 2019, aí com aspectos específicos da mobilização de rua, de uma insatisfação com o aumento da tarifa de transporte, que tem relação com direitos sociais, né? Então, o estopim de junho de 2013 e o estopim do estalido social de outubro de 2019 são um aumento na tarifa de transportes, né? Então, poderia trazer a discussão para essa análise, mas não vou fazer isso. Vou só dizer que talvez a provocação da Fraser, do Off, e que eu, enfim, personifiquei aqui, corporifiquei nessa manhã, diz respeito a uma pergunta, né, que é: se a democracia liberal é tão boa, por que tem tanta gente disposta a votar contra ela? Porque as pessoas estão votando em processos de como você usou? Que expressão você usou? Autodesconstituição, enfim,
acho que a pergunta e a provocação é: tem uma promessa não cumprida? Né? Assim, tem um grau de alguma forma, o que se promete num ambiente, por exemplo, quando eu dou aula, né, enfim, no curso de Gestão de Políticas Públicas lá da USP Leste, e falo sobre devido processo legal, presunção de inocência e liberdade de ir e vir, meus alunos riem muitas vezes, né, e falam presunção de inocência para quem? Quando você tem 30% de presos sem julgamento, né, presos provisórios. Proteção contra violência do Estado para quem? Né? Quando você tem processos de reintegração de posse ou uma polícia, que saiu o resultado dessa semana, uma polícia que aumenta em 200%, a polícia do Tarcísio. Falei, nunca achei que eu fosse ter saudade do Dória, mas estou com saudade do Dória e da sua política de câmeras nas fadas, que diminuiu a letalidade policial. E a gente vive, então, Estado de Direito, tem uma promessa e na desigualdade social, e nesta democracia liberal que convive com o capitalismo, tem uma promessa não cumprida. E talvez as pessoas votem contra a democracia nesse contexto. Só eu não, em nenhum momento assim, eu passei essa impressão aqui, eu te peço desculpas aqui de público, que em nenhum momento eu disse que a tua análise está Em nenhum momento eu disse que não era interessante o que eu comentei, que era pelo contrário. Eu gosto da ideia de trazer o capitalismo para a conversa, pensar as formas de regulação, como é que isto mudou, que isto cria limitações para o cumprimento das promessas. Acho que você aponta bem essa tensão básica entre uma promessa de igualdade no plano, digamos, formal e simbólico, e digamos, na experiência cotidiana das pessoas, elas não é isso que elas vivem, né? Digamos, esse hiato entre as duas coisas é uma fonte de tensão permanente, que de alguma maneira o welfare conseguiu amenizar e resolver. Nos Estados Unidos, como é que isso mais ou menos resolveu? Um momento de extraordinário crescimento econômico do país. Embora a distribuição não fosse tão igualitária, todos os barcos se levantavam. E não tem a menor dúvida que o nível de desigualdade aumentou muito dentro dos países centrais nesses últimos 20, 30 anos. Então, de maneira nenhuma, eu quis jogar o bebê fora com a água do banho, e também, de maneira nenhuma, negar a importância da análise institucionalista. Tem que incorporar isso. Mas eu diria que ela precisa ser engordada de realidade. Não é fácil, mas acho que é fundamental. Uma última comentário a respeito da discussão sobre a tese do Vanderlei, que é uma tese muito interessante. Ela se contrapõe a duas outras interpretações de 64. Bernardo, não sei se você concorda comigo. Tem da quebra dos regimes democráticos naquele período. O O'Donnell vai falar na ideia de se ter uma espécie de contradição básica no processo de evolução do capitalismo na região. Chega um momento em que você já criou na estrutura produtiva a produção de bens de consumo leves, dos bens de consumo, e aí você entra nos consumos duráveis, você começa a ter uma necessidade de concentração de capital para fazer um salto para os bens de capitais, e isso de maneira a incorporar tecnologia, etc. E isso começa a criar tensões muito grandes dentro do regime democrático, em repúblicas populistas que tocam no tema da redistribuição. Tá certo? É muito determinista do ponto de vista econômico, mas esse é o primeiro O'Donnell, mas está lá. Né? Tem a análise institucionalista do Vanderlei, que é muito interessante. O que eu acho que a análise do Vanderlei não capta é o seguinte: tem um problema, é o seguinte, você tem surgimento de novos atores sociais e de novas demandas muito mais difíceis de serem processadas pelo sistema político. Não um fenômeno exclusivamente endógeno. O PTB do pré-64 não é o PTB criado por Vargas na saída do Estado Novo. Né? Porque o país se urbanizou, se industrializou, etc, etc. Tem a interpretação Hirschman
Serra entra nessa questão, que é a ideia da escalada ideológica que tem muito a ver com a assimilação da Revolução Cubana. Né? Então, são perspectivas distintas. Como é que você integra essa coisa? Mas não dá para integrar. Mas o que eu diria assim, o meu ponto de vista é você precisa ter sensibilidade para todas elas. Né? Até para você poder atuar, na minha perspectiva, mesmo de uma acadêmica de quem mais que quer atuar, você precisa ter sensibilidade para essas várias perspectivas. Ponto. Podemos encerrar, Murilo? Sim. Bom, então está encerrada essa mesa, hora do almoço. Até já. Voltamos, que horas? Pois é, deixa eu só falar.